Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os meus jogos e meus apostas para esta madrugada, dia 11/10/2024. Começamos com os jogos do ano, por ordem cronológica são os primeiros jogos a começarem, mas também vamos falar sobre os quartos de final de Xangai, onde vamos ter dois jogos amanhã. Jogos estes entre o Taylor Fritz e David Goffin e Mesic e Novak Djokovic. Primeiro jogo, por ordem cronológica, é o jogo da Coco Gauff contra a Linette. Coco Gauff que vem numa sequência de 8 vitórias consecutivas, já não perde desde o início de setembro, onde perdeu contra a Emma Navarro no US Open por 2-1, e mais recentemente venceu Marta Kostyuk, com um bom plano de jogo, muita dinâmica, agilidade no fundo do corte e deixar sempre a Marta desconfortável no seu jogo, que é muito apoiado na técnica da força, é muito através da potência da sua pancada que faz moça no jogo da adversária, mas a Coco Gauff conseguiu se defender muito bem e variar muito o jogo, tornando difícil para a Marta impor a sua potência e a sua estratégia. E embora no início do primeiro set tivemos ali uma troca de breaks entre uma e outra, a verdade é que a Coco Gauff depois assentou o seu jogo, impôs a sua forma de jogar e ganhou sem dar grandes abébias à Marta para voltar ao jogo, e o segundo set acaba por ser uma prova disso, onde claramente a Coco Gauff ganha por 6-1. Já a Linette venceu uma boa Kazakhstina, pelo menos está a fazer um bom torneio. A Linette que ganhou 61% dos pontos no primeiro serviço, 63% no segundo, e a verdade é que não conseguiu salvar nenhum dos breakpoints que teve. Teve 2 e acabou por levar esses mesmos 2 breakpoints. No entanto, a Kazakhstina teve 6 e só conseguiu salvar 1, por isso aqui a Linette acabou por, em termos de estratégia, conseguiu aproveitar melhor, digamos assim, em momentos importantes e que podiam colocá-la à frente do jogo. Ganhou 61% na resposta ao segundo serviço da adversária, converteu 83% dos breakpoints que teve à disposição, 5 em 6, e teve aqui uma boa porcentagem de pontos à rede. Por isso temos aqui um jogo interessante. Será o segundo jogo entre as duas jogadoras. A Coco Gauff ganhou o primeiro em 2021 no US Open por 2-1, pelos parciais de 7-5, 3-6 e 4-6. Isso para dizer que esta odd, por mais que para mim a Coco Gauff é a favorita a vencer esse jogo, é uma jogadora que está no melhor momento de forma e tem uma estratégia que acaba por beneficiar das características de jogo que se verificam neste momento em um ano, mas o modo 15 é uma modo relativamente baixa. Seria interessante para quem puder ver o jogo procurar aqui qualquer coisa nesse handicap positivo a favor da Linette, na perspectiva de a Linette acabar por perder, que é o cenário mais provável, mas não ser uma diferença tão grande quanto o mercado está à espera. O mercado está à espera de um 6-2, 6-4, um 6-3, 6-3, está à espera de uma diferença grande para a Coco Gauff, e basta ver que a Coco Gauff tem aqui um handicap menos 5,5, tem a ganhar por 6 pontos de diferença, 6 games de diferença, assim aqui é, a 1,75. Eu acho que é muito, muito honestamente, mesmo ela estando num grande momento de forma e num dia menos bom da Linette, isso poderá acontecer. No entanto, não acho que haja valor nesse jogo, é um jogo para ir para live e tentar procurar alguma coisa a favor do underdog, neste caso da underdog Linette. Partimos para o outro jogo este que para mim acaba por ter aqui uma das melhores oportunidades para trabalhar, um jogo entre a Alexandrova e a Wang. A Wang jogou muito bem contra a Pegula, muito ágil, uma estratégia exímia, sem erros praticamente, a colocar sempre a Pegula em contrapé, desconfortável. Praticamente a Pegula ficou desnorteada com o jogo da Wang, um jogo muito consistente, embora aquele último set é um 7-5, mas a Wang teve a servir para 6-3. Acabou por sentir a pressão, é verdade, mas conseguiu encontrar o seu ténis muito dentro daquilo que foi o primeiro set, na fase final, e acabou por ganhar por 7-5, uma vitória incontestável da jogadora chinesa, que tem aqui claramente o público do seu lado. Vem de uma sequência de vitórias interessante, venceu a Adelaide, venceu a Bronzetti e agora venceu a Pegula. Pegula, para quem não sabe, era favorita em torno de um 20 ou 25, e aqui a Wang, muito com um excelente ténis e com o público, acabou por ganhar uma das jogadoras que era favoritas à passagem à próxima fase, às meias finais. Temos uma Alexandrova que, depois de vencer a Kalinskaya por 2-1, venceu a Batiste por 6-1, 6-1, um ténis também muito interessante,
68% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 60% no segundo, converteu 50% dos breakpoints que teve à disposição, disparou 2 aços, é verdade também que cometeu 2 duplas faltas, ganhou 77% dos pontos no segundo serviço da adversária e em termos de jogo à rede também foi uma jogadora que também conseguiu ter uma boa estratégia. Acho que é um jogo equilibrado, acho que o mercado precificou bem, dando aqui o favoritismo ao Wang, por jogar em casa, também está numa boa sequência de jogos e também no confronto direto, ambas as jogadoras jogaram 2 jogos em 2023, a Wang venceu ainda no Elf por 2-0, 6-2, 6-3 e depois a Alexandrova esforrou-se em Cleveland por 2-1, 5-7, 6-0 e 7-5. Espero um jogo longo, um jogo também para explorar provavelmente o overgames, mas é um jogo essencialmente para ir ao vivo, perceber como é que as duas jogadoras estão a lidar. É um jogo por volta das 5:30 da manhã. A Alexandrova tem aqui o capítulo do serviço, mas a Wang tem a variedade, tem pancadas muito interessantes, muito consistentes e o fator casa vai ajudar claramente a ela se a soltar e tentar encontrar o seu melhor ténis. Acho que é um jogo equilibrado, não vejo valor em pré-live. Acho que a Alexandrova, pela sua experiência e consistência, poderá se impor e obrigar claramente a Wang a trabalhar mais os pontos e muitas vezes ficar em situações de maior pressão, e o público é positivo por um lado, mas também pode ser negativo pelo outro, porque a pressão pode ser positiva, pode-te ajudar a encontrar e quereres confirmar as expectativas do teu público, mas também se tu começares mal, podes ter ali alguma frustração e acabar por entregar o jogo por falta de planeamento emocional. De qualquer das formas, deixo aqui a minha opinião para depois fazerem a vossa própria análise e decidirem o que é que devem ou não fazer dentro desse jogo. Zabalenka, que vai jogar contra a Fresh. Zabalenka, que começou mal contra a Putintseva, levou um 6-1. Putintseva, que ali no segundo set acabou por perder o ponto, acabou por bater com a raquete e a partir daí a Zabalenka conseguiu entrar no jogo e nunca mais sair. E a verdade é que depois no terceiro set espeta um 6-0, uma Putintseva completamente destroçada emocionalmente e acabou mesmo por entregar, mas desafiou aqui a Zabalenka número 2 do mundo. Em termos de estatísticas, a realçar claramente 30% dos pontos ganhos no segundo serviço da Zabalenka. É uma porcentagem muito baixa e muito perigosa para esse jogo contra a Fresh, que é uma jogadora que responde bem, se posiciona muito atrás da linha de fundo, venceu a Biada Maia que era favorita em torno de 1,40 por 6-3 e 6-2, e aqui o grande segredo foi claramente a dinâmica entre um primeiro e um segundo serviço, onde no primeiro serviço ganhou 69% dos pontos e 56% no segundo, mas respondeu muito bem ao serviço da Biada Maia. Ganhou 48% no primeiro serviço da Bia e 56% no segundo e converteu 57% dos breakpoints que teve à disposição, 4 em 7. Além disso, foi uma jogadora que, em termos de serviço, conseguiu-se manter. Ganhou 89% dos service games, por isso acredito que vai ser aqui um jogo desafiante para a Zabalenka. E quando digo desafiante, não estou a dizer que ela não vai ganhar. Isso é o cenário mais provável e o mercado interpreta isso e por isso é que nós temos o modo 10. Agora, para aqui que ela está a jogar e se ela entrar como entrou a Putintseva, poderá ter aqui problemas. No entanto, também para nós apostadores seria bom. Ela perdeu o primeiro set, a odd subir para 1,80, 1,2, para depois entrarmos sabendo que a Zabalenka é uma jogadora que consegue recuperar e dar a remontada. Por isso é preciso ter interessante nesse aspecto. Em termos de mercados, resta esperar para o vivo e trabalhar aqui, por exemplo, mais 6,5 da Fresh, por exemplo, na perspectiva da Zabalenka ganhar, mas no máximo uma diferença de 6 jogos, não mais do que isso. Partimos então para aqui para um jogo do torneio de Xangai, o Masters 1000 de Xangai, entre a Fritz e Goffin. Fritz que despachou muito bem o Rune por 6-1 e 6-2, muito bem no capítulo do serviço, ganhou 86% no primeiro serviço e 46% no segundo, salvou todos os breakpoints que enfrentou um breakpoint e conseguiu salvá-lo e ganhou 71% dos pontos no segundo serviço do adversário. Temos aqui um jogo que para mim parece-me interessante para trabalhar na perspectiva do underdog, na perspectiva do overgames, principalmente se o Goffin fizer um jogo tão interessante, tão consistente como fez com a Alexander Zverev.
que a verdade seja dita, não apareceu nas melhores condições físicas, por ser um jogador desmotivado, um jogador desgastado fisicamente, com base naquilo que foi a temporada, e também a lesão que já vem de trás, acabou por não apresentar aqui o melhor Zverev. Em termos de confronto direto, uma vitória para cada um, embora sejam vitórias entre 2019 e 2021, o que para mim não tem aqui grande relevância, na minha opinião, porque já foi há muito tempo. Em termos de mercados, tentar procurar um over 21,5 nessa perspectiva, ou então trabalhar na perspectiva de underdog, procurando aqui um handicap. No entanto, é um jogo para ouvir, é um jogo para ver como é que o Fritz está a lidar com as condições, como é que está a lidar com a capacidade de resposta do Goffin e perceber se o Goffin está a apresentar um estilo de jogo parecido, pelo menos, àquele que jogou contra o Zverev, e aqui colocar alguma dúvida naquilo que seja a vitória do Fritz, pelo menos em dois sets limpos. Partimos então para aqui para o penúltimo jogo de análise, um jogo entre a Zeng e... desculpem, antes de irmos para a Zeng contra a Paulini, temos aqui o jogo entre Mensik e Novak Djokovic, e aqui é um jogo parecido com o Taylor Fritz, modo de 1-10, uma probabilidade alta. O Mensik tem jogado bem, surpreendeu o Dimitrov por 6-3, 3-6 e 6-4, se vê muito bem, 78% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 40% no segundo, salvou 50% dos breakpoints que enfrentou, e lá está, foi um jogo que podia ter caído para qualquer lado, caiu para o lado do jogador que menos tremeu no momento de maior pressão, mas vai jogar aqui contra um Novak Djokovic que tem estado muito bem desde que regressou a Xangai. 5 anos depois, venceu o Sefilin, que é um jogador perigoso nesta superfície, por 6-3, 6-2, e teve aqui 88% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 50% no segundo, salvou todos os breakpoints que enfrentou, ganhou 58% no segundo serviço do adversário e converteu 60% dos breakpoints que teve à sua disposição. Espera-se uma vitória de Novak Djokovic, é o cenário mais provável. No entanto, não vejo aqui valor em nenhum mercado, nem mesmo nesse handicap menos 5,5, que faz com que o Novak Djokovic tenha a ganhar por 6 jogos de diferença. Num dia onde o Mensik está inspirado, está a jogar bem, vai jogar contra o Novak Djokovic, para muitos o Goat, o maior de todos os tempos, essa inspiração, essa vontade de tentar surpreender, principalmente no primeiro set, pode fazer com que tenhamos um set mais equilibrado. No entanto, é um jogo para ao vivo. Por último, e não menos importante, temos aqui sim a Zeng contra a Paulini, e temos o modo da Zeng, na minha opinião, demasiado baixa. É verdade que já jogaram entre si nos últimos anos, principalmente em 2023, onde a Zeng venceu em Zhengzhou por 6-2 e 6-3, mas a Paulini vem de uma vitória frente à Erika por 6-3, 6-2, que já tínhamos falado no ponto break anterior que era possível dentro daquilo que era o planeamento e a capacidade defensiva da Paulini. Vai jogar contra uma Zeng que teve um jogo desgastante contra a Fernandes. A Fernandes ganhou 7-5, depois foi 6-3, 6-0, e aqui claramente houve aqui uma quebra física da Fernandes e claramente a Zeng impôs. Só para vocês terem uma ideia, algo que é muito raro de acontecer, a Zeng no terceiro set venceu 100% dos pontos no seu primeiro serviço. E lá está, ganhou 62% no primeiro serviço adversário e 75% no segundo, e converteu 75% dos breakpoints que teve à disposição no último e derradeiro set. No entanto, aqui o fator casa pesa a favor da Zeng. No entanto, a Paulini é uma jogadora defensiva, uma jogadora que sabe contra-atacar bem, se posiciona bem. Eu acho que esta odd está desajustada, é o modo baixa, não tem valor. O valor está do lado da Paulini, na minha opinião, a longo prazo, e podem procurar aqui esse mais 4,5, que também poderá ser interessante, principalmente em torno de 1,64. Pessoal, este foi o Ponto Break, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, ativar as notificações e subscrever o canal se ainda não o fizeram, e vemos numa próxima oportunidade aqui no Ponto Break para analisarmos mais jogos.